Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhar com os amados uma palavra em 2 Samuel, no capítulo 7, ali no versículo 14 em diante, diz: Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Mesmo no tempo em que tiver que padecer pela iniquidade dos homens, eu mesmo o punirei e açoitarei com o castigo dos humanos, aplicado por intermédio dos homens. Ali, após ele estar indo ao Calvário, quando ele está, e as mulheres de Jerusalém o acompanham e choram, ele disse: mulher, por que chorais? Antes vós e vossos filhos chorarão, porque na verdade a Bíblia diz em Provérbios 11:31: se mesmo o justo é corrigido em sua caminhada na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Ele, como justo, aquele que a sua boca nada tropeçou, a natureza divina, surrado pelo castigo dos homens. Se Deus não poupou nem o seu Filho amado, que ele diz, em que me compraz, em que me regozijo, ele foi aperfeiçoado através do pecado dos homens e alcançou o elo da perfeição. Quanto mais aqueles que vivem na iniquidade, na impiedade, ele é aquele, como a Bíblia diz, o pai que ama corrige o filho. Não se alcança a adoção como filhos se não for pela obediência, porque a Bíblia diz: todo aquele que fizer a vontade de meu Pai é meu irmão, é minha irmã, e será a mãe, a esposa jubilosa, em Jerusalém celestial, no Shabat, no repouso do Senhor. E ali Jesus ainda diz, se cortam a árvore ainda verde, quanto mais quando estiver seca. Ali, quando Maria vai ao sepulcro, e ali ela encontra o anjo, e começa a chorar. Por que choras, mulher? Porque não sei para onde retiraram o corpo do meu Senhor. E ali ela vê um homem, pensa que é um jardineiro, E Jesus, quando a chama pelo nome, e ela responde, ele disse Maria, e ela responde Rabone, que significa mestre. Jesus nos ensina, só há um mestre. Dentre de agora vós sereis os que permanecerem na obediência, sereis chamados irmãos. Do qual, quando nós perseveramos no seu ensino, na sã teologia de Cristo, nós perseveramos segundo a ressurreição. Assim como ali ele disse: não me segures mais, porque é necessário que eu vá para o Pai. Avise aos irmãos que estou indo para o meu Pai, do qual é o vosso Pai. Estou indo para o meu Deus, do qual é o vosso Deus. Aleluias, oh glórias. E assim, após ele retorna ressurreto com a ascensão, porque quando ele chega ali, e ele recebe o Espírito Santo glorificado, e o Pai o envia novamente. A Bíblia diz que ele faz as aparições dentro de 40 dias
aos seus discípulos. E ali, quando ele estava, os discípulos estavam com as portas cerradas, com medo dos judeus, né? Porque Jesus, se ele foi tentado pelos nossos maus desejos, porque ali não havia mal nenhum, ele sendo a própria natureza divina, né? Se ele foi castigado pelo castigo dos homens, quando ali ele disse: Pai, se possível me passe esse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a vossa vontade, com certeza ele sentiu o medo dos homens, né? Porque se ele sentiu, se ele levou sobre si todas as enfermidades, ele sentiu também o medo dos homens. Assim como ele, quando disse tenho sede, ele viu a mistura que havia no interior do homem. Já não havia odres novos e nem muito menos vinho novo, né? Uma mistura de vinagre, né? Um fel, onde a Bíblia diz sobre o livrinho, né? Que alguns dos profetas comeram. Este livrinho certamente é o Evangelho, aonde que o paladar na sua boca era doce, mas quando entrava no interior era como um fel, né? Amargava o seu interior, o seu coração, provando o quanto o coração do homem estava, e muitos hoje, por entregarem incredulidade, está com o coração amargo, né? E quando a boca pronuncia as palavras, sonda, né, o intento do coração, e esta palavra, quando sai, ela se contamina, um fermento, contamina toda a massa, porque está cheio de orgulho, está cheio de tudo quanto é podridão, né? Um sepulcro caiado. Como Jesus falava aos religiosos e fala nos dias atuais: como podeis falar coisas boas, tendo o interior cheio de malignidade, né? Tramam as suas perversidades. Nós anunciamos aquele que vive, aquele que reina, aquele que antes mesmo de tudo existir, ele já era. Tudo é para a sua honra e para a sua glória. O Emanuel, o Deus é conosco, aquele que julga. A Bíblia nos diz a respeito, né, porque se os ímpios, se os justos, herdam o reino dos céus com dificuldade, né, como podeis, né, os ímpios, aqueles que estão na iniquidade, achar que podem herdar o reino dos céus tão facilmente, né? Por que tanta incredulidade e por que ensinais tanta facilidade ao povo, né? É onde muitos estão sendo seduzidos ao erro, estão sob o domínio, né, do diabo, do mentiroso. Jesus nos fala das duas portas. Ali havia uma porta do templo espaçosa, grande, onde os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os doutores da lei, os escribas, né, entravam todos por aquela porta. Jesus não entrava por aquela porta. Havia uma porta com um caminho estreito, né, do qual ele entrava para o templo, onde ele nos ensina: aquele que entrar por ele, né, a porta, é aquele que está autorizado a anunciar em seu nome, a falar a sua verdade, né, aquele que persevera jamais negando o seu nome, aquele que persevera segundo as boas atitudes, né? Conhecereis pelos seus frutos.
E Ele é aquele que revela os frutos. Ele é aquele que, quando uma figueira está produzindo somente folhas, Ele a seca. Ele é aquele que, se os frutos estão podres, não serve para serem comestíveis, porque é um alimento cheio de podridão, né? Ele derruba. Não vos deixeis enganar, né? Não vos deixeis ser seduzidos por aqueles que têm uma sabedoria de entendimento de próprios olhos, que não é possível para salvar a sua alma e ainda desencaminha a muitos. Temos que ser perseverantes, amados. Ele nos chama para ser luz, né, guias de cegos, para que nós resplandecemos assim como Ele nos resplandeceu das trevas para a luz, para que sejamos luz para as nações, para utilizar do seu poder e da sua autoridade para fechar boca de leão, para conquistar reinos e nações em prol do reino dos céus, para que toda mentira, toda hipocrisia caia por terra, né? E não ficar condizente com o maligno, ficar com atitudes mesquinhas que nada acrescentam. E assim Ele é aquele que galardoa, né? Quer sejam boas, quer sejam más. Aonde nós temos visto os dias são maus, dias de apostasia, dias de esfriamento, né? Os sinais do qual Ele nos diz, né, que haveria dissensões dentro da casa, né? Seja na casa doméstica, seja na própria aqueles que dizem que é a casa do Deus vivo, porque nós sabemos que a faxina começa entre nós, né? Aqueles que estão dizendo que serve a Deus, né? É certo que aqueles que, aonde Ele está nos dizendo, aqueles que servem, eles vão permanecer, os que não servem, não permanecem, porque é obra produzida por mãos humanas, não está segundo um alicerce, segundo já lançado, né, que edifica sua casa sobre a rocha, está sobre a areia, e é o momento de vir a tempestade que Ele mesmo forma. E então vereis os que permanecem, né, e os que não vão ficar, porque é um momento onde Ele disse que Ele estaria gravando na mente do povo, né, e escrevendo não com tinta, mas com espírito no coração de carne, e já não seria necessário que ninguém ensinasse quem é o Senhor. Você tem que conduzir assim, desta forma. Ele mesmo os conduzirá, Ele mesmo convence, né? Mas aqueles que ainda estão dispostos, Ele utiliza com graça e com sabedoria, porque se necessário for, né, alguns que dizem quem crê, quem pregará, né, quem vai anunciar, Ele não precisa de ficar sobre questionamentos humanos. Ele mesmo faz, Ele disse, até mesmo dessa pedra suscitará filhos de Abraão, os filhos de fé, né, aqueles que creem. Ele não precisa de homens para concluir aquilo que Ele prometeu há muito tempo, né? O juramento é eterno por si mesmo. Ainda que muitos continuam zombando e o crucificando, o vituperam, né, de Cristo, Ele não precisa de homens, né, para mostrar quem é o dono da vinha, né, e como deve ser conduzida a obra. Ele faz como quer, Ele rebaixa a uns, promove a outros, ainda que armam as suas estratégias, está armando as suas próprias ciladas. Assim diz o Senhor,
Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.